Nesse episódio, eu quero tratar de 3 importantes consciências que você deveria ter com a sua marca pessoal, que vão ter grande impacto na sua carreira, na sua trajetória e principalmente na sua busca por realização pessoal, que eu acredito que é a coisa mais importante. Então fica aqui comigo que eu vou falar desses 3 aspectos que podem ser muito importantes para a sua vida pessoal, porque eu recebo muitas mensagens aqui de muitas pessoas que me pedem para falar nesse tema, porque estão passando por um processo de migração e estão exatamente no momento de fazer essa migração, de encontrar um ponto diferente do que vieram fazendo até hoje, ou de pessoas que hoje estão completamente insatisfeitas com aquilo que fazem, algumas ganhando pouco dinheiro, algumas ganhando muito dinheiro até, mas não realizadas, não sentindo aquela coisa boa de entrega quando a gente está trabalhando no topo das nossas possibilidades e que querem uma solução, mas não conseguem enxergar isso com clareza. Pessoas que muitas vezes escolheram uma profissão por acaso, e é muito comum isso, né? Às vezes a gente escolheu uma profissão no calor daquele momento, começou a entrar e às vezes a gente não sabe por que a gente está naquele segmento, mas a gente acabou saindo de uma empresa daquele segmento porque já tinha experiência e foi para outra empresa daquele segmento, a gente foi indo e a gente simplesmente se deixou levar por isso e a gente nunca parou para pensar. E muita gente hoje está parando para pensar porque está fazendo a seguinte reflexão: será que vale a pena o jeito que eu estou fazendo até hoje? Será que, mesmo ganhando dinheiro para me sustentar, isso está fazendo bem para mim, para minha alma? Então acho que tem um processo, um momento muito especial na vida das pessoas, que se for o seu momento, fica aqui porque vai ser muito importante para a gente refletir sobre essas 3 consciências que eu tenho defendido nos meus livros e que eu acho que pode fazer muita diferença para você. Então, se você está me assistindo aqui no canal, por favor, se inscreva no canal, muito importante para mim. Toda terça e toda quinta eu trago um novo episódio. Se você gostar desse episódio, se fizer sentido para você, pense que uma outra pessoa, um amigo seu, uma pessoa que você gosta, que você ama, pode também estar passando por essa fase. E é legal ter visões diferentes e eu trago essa visão, essa reflexão aqui para poder lhe ajudar. Então, se fizer sentido, manda, tá? Vai ser muito legal. Depois me deixe seu comentário. E as 3 consciências, eu começo pela primeira grande consciência aqui, que é de se enxergar como marca pessoal. Embora eu defenda esse tema há 23 anos e tenha escrito 3 livros, eu tenho mais de 1 milhão de leitores no Brasil, eu ainda me espanto com as pessoas quando elas pensam que isso é uma coisa vaidosa, que não é uma coisa muito importante, cuidar da sua marca pessoal. Ainda tem uma conotação desses nossos tempos egóicos, vaidosos e tal, então parece que não é para mim. Então eu vejo às vezes profissionais liberais, advogados, arquitetos, mas não, isso é para quem? Para outras pessoas aí que estão aparecendo nas redes sociais, mas não é para mim. Então a primeira grande consciência que você tem que ter sobre a sua marca pessoal, sobre a sua carreira, né, que tem implicações na sua vida, é que todos nós somos um empreendimento. Tom Peters, que inventou o conceito de Brand You, ou seja, o conceito da marca você, já dizia, nesse mundo dessa nova economia, nós todos seremos empreendimentos. E quando ele falava em empreendimentos, ele falava o seguinte, ó, nós somos como se fossem pessoas jurídicas, né, como empresas, onde a gente deveria cuidar da gente mesmo. Então, pensa sobre esse aspecto, que se a gente aceitar a ideia de que nós somos empreendimentos, e somos, ninguém nasceu para ser um empreendimento fracassado. Concorda comigo? Eu seguido me penso sobre isso. Será que a gente nasceu para ser fracassado? Será que a gente não nasceu para ser um empreendimento que prospera, que traz alegrias, que traz satisfação naquilo que a gente faz todo dia? E se você aceitar a ideia de que nós somos um empreendimento, a gente vai desenrolar uma série de raciocínios sobre essa primeira consciência. Consciência de ser um empreendimento. E aí ele nos leva à seguinte questão: um empreendimento, para dar certo, para prosperar, para trazer alegrias, ele precisa ter objetivos. Se a gente criasse uma cafeteria, uma loja, alguma coisa como um empreendimento, não tivesse nenhum objetivo, certamente ele fracassaria. Então o primeiro aspecto, a primeira consciência
da ideia de ser um empreendimento é ter objetivos, e muita gente não tem objetivos. Eu falo com muitos amigos, com muito conhecidos, gente esclarecida, estamos falando aqui, e quando eu pergunto assim, você tem objetivos claros, tem metas definidas para você mesmo? A pessoa geralmente vacila, gagueja e fica sem resposta, porque eu sei. Dentro da cabeça da gente, às vezes parece assim, eu sei o caminho que eu estou indo, eu mais ou menos sei no meu coração aqui que eu quero ser feliz, que eu quero chegar lá, que eu quero conquistar alguma coisa. Mas ser feliz é muito vago. Prosperar é muito vago. Obter sucesso é muito vago. Eu preciso mensurar isso, eu preciso quantificar, eu preciso descrever isso. Então, objetivos são muito importantes para aqueles dias que muitas vezes todo mundo tem como empreendedor, como empregado, como empresário, que é aquele dia que parece que dá tudo errado. Aqueles dias difíceis da nossa vida, aquele dia que a gente questiona aquilo que a gente está fazendo. Mas quando a gente tem um objetivo claro, a gente tem um propósito onde a gente quer chegar, uma razão para a gente existir como empreendimento, isso minimiza muito. Sabe aquelas jornadas longas, sabe aquele dia pesado, sabe quando a gente tem vontade de desistir porque a gente está muito cansado e às vezes as coisas não estão dando certo? Quando a gente tem um objetivo claro, a gente pensa, eu sei o porquê de eu estar me sacrificando nesse momento. Eu sei que isso faz parte da minha jornada para poder alcançar esse objetivo. Então, essa é a grande força de um objetivo. Ter clareza, anota num papel, faz do jeito que você quer, grava no celular para escutar de vez em quando, anota num papel e coloca dentro da mochila para olhar toda hora, coloca na frente da sua mesa, mas saiba o porquê de você estar lutando, fazendo o que se faz. Isso tem uma energia incrível. O segundo ponto, dentro dessa consciência de ser empreendimento, é a ideia que a gente precisa de autoconhecimento. Autoconhecimento, assim, eu falaria muitos vídeos aqui sobre você, sobre a ideia de você se conhecer. Entenda as suas forças, entenda as suas vulnerabilidades, entenda os impactos que você causa nos outros. Presta atenção nos reflexos que estão vendo, porque às vezes a gente acredita que se conhece e a gente não se conhece. E a verdade, a gente nunca vai se conhecer. Porque o bonito do autoconhecimento é a cada degrau conquistado a gente enxergar outros degraus e a gente enxergar coisas diferentes e a gente ir se transformando dessa forma. Então, autoconhecimento é essencial. O terceiro aspecto ainda dentro da consciência de ser um empreendimento é ter um plano. Faça um plano para você. Imagina os próximos 3 anos e diz, eu quero chegar aqui. E pensa, o que eu preciso fazer para sair do meu ponto A para o meu ponto B. Eu ensino isso no meu curso, é muito fácil. Mas faça do seu jeito. Faça num guardanapo, faça numa folha de ofício, faça onde puder. Grave, mas entenda o plano. Onde você está e onde você quer chegar. Um plano é essencial para a sua vida. A segunda grande consciência que você precisa passar nesse seu momento aqui é sobre a sua imagem. Não é uma coisa de vaidade, não é sobre uma coisa do ego. É sobre a sua imagem ser genuína e refletir o seu projeto de vida. Porque às vezes o erro cometido pelas pessoas, elas querem passar uma imagem, mas elas se apresentam de um jeito que dá uma imagem completamente contraditória. E grava isso que eu estou dizendo aqui. Uma imagem adequada, uma imagem genuína. Não existe uma imagem ideal para todo mundo, não adianta seguir o manual. Você precisa pensar onde você quer chegar, o que você quer representar, e aí traduz essa imagem para você. Se ela vai ser mais empolgante, se ela vai ser mais sofisticada, se ela vai ser mais simples, se ela vai ser do jeito que leve as pessoas a entenderem o seu projeto, quem você é, quem você gostaria de ser. Pense que a imagem é como uma espécie de uma bandeira. Se você pensar em bandeiras de país ou em times de futebol, a gente olha a bandeira lá na frente e a gente já entendeu tudo. A gente vê que a bandeira do time tal e a gente olha, se identificou ou não, mas a gente entendeu o que é. A sua imagem pessoal deveria ser essa grande bandeira. Uma bandeira que diz ao mundo quem você é, no que você acredita e no que você quer passar para as pessoas. Pense muito nisso, porque a segunda consciência é essa. E a terceira consciência, das mais importantes, é pensar que o seu trabalho, o seu fazer, o seu empreendimento comercial
precisa ser pensado como uma obra da vida. E eu acho isso maravilhoso. Eu falaria horas aqui sobre essa ideia da gente se pensar como um construtor de obras, um construtor de legados com aquilo que a gente faz. A gente pode ser dentista, arquiteto, advogado, médico, a gente pode ser qualquer coisa na vida, comerciante, consultor, mas a gente tem que pensar, enxergar essa coisa de uma forma maior e pensar qual é a transformação que eu levo para o mundo com aquilo que eu faço. A obra tem o tamanho que a gente quiser, que a gente sonhar, que a gente imaginar. E é isso, é essa visão da construção da obra, essa visão da transformação maior que a gente faz com aquilo que a gente faz, com aquilo de melhor que a gente faz, com aquilo que a gente dá o máximo da gente. Essa é a nossa obra. E essa obra é que dá significado a toda a nossa marca pessoal, dá significado à nossa vida. Então reflita sobre essas três consciências. A primeira consciência de que você é um empreendimento que pode dar certo, que deve dar certo, se você se assumir como esse empreendimento e lutar para que ele dê certo. O segundo aspecto, não transforme a sua imagem num antagonista da sua própria vida. Pense sobre isso, olhe o seu feed e veja suas imagens, feed nas redes sociais e olhe as suas imagens. Se olhe no espelho e veja como você se apresenta. Se olhe no espelho e veja como é que você vai para as reuniões, como é que você vai para o trabalho e pense. Isso reflete aquilo que eu gostaria que as pessoas pensassem de mim? Essa imagem dá o recado que eu gostaria de dar para as pessoas? E a terceira consciência muito importante. Pense em qual é a sua obra da vida. Qual é a obra que pode ser construída com o seu fazer, com aquilo que você faz, com aquilo que você estudou, com aquilo que você faz de melhor. Pense em legados, pense em obra. Esse é o pilar mais importante que tem. Eu espero que tenha feito sentido para você, que tenha lhe levado a boas reflexões. Se tiver, me deixa um comentário aqui e manda, por favor, para um amigo para a gente discutir juntos. E eu te espero aqui no meu próximo episódio. Forte abraço e até lá!